Fui o único a cuidar do meu avô e recebi a chave do tesouro. Olá, meu nome é Arthur Caldwell. Durante os últimos 3 anos, enquanto meus primos postavam fotos em iates em Mônaco ou esquiavam em Aspen com o dinheiro do fundo fiduciário da família, eu vivia em um quarto de 4 metros quadrados nos fundos da mansão de Greenwich. Eu não estava lá como um herdeiro. Eu estava lá como o sobrinho pobre, o filho do irmão que fracassou nos negócios e morreu cedo, deixando-me à mercê da caridade ácida do meu tio Victor. Meu trabalho era simples, porém exaustivo: cuidar do meu avô, Olavo Caldwell, o patriarca da família, um engenheiro mecânico brilhante que ajudou a construir a infraestrutura ferroviária do Nordeste dos Estados Unidos. Estava morrendo de uma doença degenerativa. Ele era um homem de silêncios profundos e olhos que pareciam enxergar através das paredes. Enquanto o resto da família entrava no quarto dele apenas para checar se ele ainda respirava, calculando mentalmente quanto faltava para o inventário ser liberado, eu era quem trocava seus curativos, lia os clássicos da literatura para ele e ouvia suas histórias sobre os primeiros dias da computação e da criptografia. Arthur, ele me disse uma noite, sua voz mal passando de um sussurro rouco, enquanto a neve de New England batia contra as janelas da mansão. Eles acham que o império está nos hotéis e nos prédios de aço. Eles são cegos pela luz do que brilha. Lembre-se, o verdadeiro poder é invisível e reside na arquitetura do que ninguém consegue tocar. Eu não entendia o que ele queria dizer na época. Eu apenas segurava sua mão nodosa e garantia que ele não sentisse dor. Eu abdiquei da minha bolsa de estudos em engenharia de software no MIT para estar ali. Tio Victor me convenceu de que se eu cuidasse do vovô, a família olharia por mim no futuro. O que ele quis dizer, na verdade, era que eu seria um enfermeiro particular que não recebia salário. Os meus primos, Julian e Pierce, entravam no quarto apenas para zombar. Julian, sempre com um terno sob medida e um copo de bourbon na mão, olhava para as minhas roupas gastas e dizia: "Olhe só o Arthur, o herdeiro do balde de limpeza. Continue assim, primo. Talvez o vovô te deixe o par de meias velhas dele como bônus de performance." Eu engolia o orgulho. Eu não estava ali pelo dinheiro. Eu estava ali porque Olavo era o único que me via como um ser humano e não como uma falha estatística da linhagem Caldwell. O vovô Olavo faleceu em uma terça-feira cinza de novembro. O funeral foi uma exibição obscena de riqueza e falsa tristeza. Políticos locais e magnatas do setor imobiliário compareceram para prestar homenagens a um homem que mal conheciam. Tio Victor liderava a procissão com uma expressão de luto ensaiada, enquanto Julian já discutia no celular sobre a venda da mansão para um grupo de resorts de luxo. A leitura do testamento aconteceu na biblioteca da mansão, um lugar que cheirava a couro velho e privilégio ancestral. O advogado da família, o Sr. Sterling, um homem cujos cabelos eram tão brancos quanto os documentos que ele segurava, começou a leitura. A tensão na sala era palpável. Tio Victor recebeu o controle majoritário das redes de hotéis Caldwell. Julian e Pierce receberam as propriedades em Miami e as contas fiduciárias multimilionárias. As tias receberam as joias e os títulos de investimento. Todos sorriam. O saque estava completo. E, finalmente, disse o Sr. Sterling, ajustando os óculos e olhando para mim com um misto de pena e indiferença, para o meu neto Arthur Caldwell, que demonstrou uma paciência incomum em meus anos finais, eu deixo os meus itens pessoais localizados no escritório do sótão, meu laptop pessoal de 2010, minha caixa de ferramentas de ferro e o conteúdo da gaveta de manuscritos técnicos. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma risada estridente de Julian. Um laptop de 15 anos e ferramentas enferrujadas? Ele quase engasgou com a risada. Meu Deus, Arthur,
O vovô realmente reconheceu seu talento como faz tudo. Isso é poético. Você ganha a sucata e nós ficamos com o ouro. Tio Victor se levantou, limpando uma poeira inexistente do seu paletó. Bem, Arthur, você ouviu o testamento. Você tem 30 minutos para pegar essa herança e suas roupas. O novo serviço de segurança da mansão assume o controle em 1 hora e seu nome não está na lista de acesso. Considere o laptop como um pagamento de rescisão generoso por seus serviços de cuidador. Fui expulso da mansão sob a chuva fina de Connecticut, carregando uma mala de roupas baratas e a pesada caixa de ferramentas de ferro. O laptop velho, com a tela trincada e um adesivo gasto de um antigo laboratório de física, estava debaixo do meu braço. Eu não tinha carro, não tinha conta bancária e agora não tinha teto. Caminhei até a estação de trem e peguei o último vagão para um quarto de aluguel barato no Bronx, em Nova York. Enquanto o trem sacolejava, eu olhei para o laptop no meu colo. Ele parecia um pedaço de lixo tecnológico, algo que seria vendido por $10 em um mercado de pulgas. Ao chegar no meu quarto minúsculo, o som das sirenes da cidade lá fora era um contraste brutal com o silêncio de Greenwich. Abri o laptop e, para minha surpresa, a bateria, que deveria estar morta há anos, ligou instantaneamente. A tela não mostrou o logo do Windows ou da Apple. Mostrou uma linha de comando em um fundo preto, pedindo uma chave de criptografia de 256 bits. Abri a caixa de ferramentas enferrujada. No fundo falso, escondido sob chaves inglesas e martelos, havia um pequeno dispositivo USB de metal, uma Ledger, e uma carta escrita à mão pelo vovô. Arthur, eles sempre olharam para as árvores, mas esqueceram da terra onde elas crescem. Eles acham que eu era apenas um engenheiro aposentado. Eles esqueceram que eu fui um dos primeiros a minerar a liberdade em 2009, quando um bloco de dados valia menos que 1 centavo. Este laptop não é sucata, é o acesso ao banco que eles nunca poderão confiscar. Use os códigos que eu te ensinei enquanto líamos aqueles livros. O futuro não pertence a quem herda prédios, mas a quem possui as chaves do código. Minhas mãos tremeram. Digitei a sequência de números e letras que o vovô costumava me fazer decorar como se fossem poemas matemáticos. O sistema processou. A tela brilhou. O saldo na carteira digital apareceu na tela. 2.500 bitcoins. Fiquei estático. Fiz a conversão mental com o preço atual de mercado. O valor ultrapassava os $150 milhões. Olhei para o teto descascado do meu quarto no Bronx e comecei a rir. Não era a risada de um louco, mas a de um homem que acabara de perceber que a família Caldwell não tinha me deixado a sucata. Eles tinham me deixado as chaves do reino, e eles nem sequer sabiam que o império deles já estava condenado. O Bronx não dorme, e naquela primeira semana eu também não dormi. O brilho da tela trincada do laptop de 2010 era a única luz no meu quarto de 30 metros quadrados, refletindo nos meus olhos uma cascata de números que mudariam o destino de Connecticut para sempre. Eu olhava para aquele saldo, 2.500 bitcoins, e sentia o peso de um exército silencioso sob o meu comando. Para o mundo, eu era apenas o sobrinho deserdado que morava em cima de uma lanchonete de frango frito. Para o sistema financeiro, eu era uma baleia capaz de causar tsunamis. Minha primeira lição com o vovô Olavo foi sobre vetores de ataque. Ele sempre dizia que você não derruba um castelo batendo na porta principal. Você corta o suprimento de água e espera a sede fazer o trabalho. E o suprimento de água dos hotéis Caldwell era o crédito bancário. Tio Victor era um homem de aparências. Ele amava o som da própria voz em reuniões de diretoria, mas detestava os detalhes técnicos dos balanços. Assim que ele assumiu o controle total, sua primeira medida foi contrair um empréstimo de $80 milhões para expandir a rede para Dubai e Macau. Ele queria provar que era maior que o pai. Ele queria apagar a sombra de Olavo. Enquanto ele assinava contratos de mármore e ouro, eu usava uma parte mínima da minha fortuna em Bitcoin para abrir uma conta em uma corretora institucional em Singapura, sob o nome de uma holding fantasma chamada Iron Tool Investments, uma homenagem à caixa de ferramentas enferrujada que a minha família tanto desprezou.
Eu não comecei vendendo as ações deles, eu comecei comprando as dívidas. Nas sombras do mercado secundário, onde os bancos vendem papéis de risco, a Iron Tool começou a abocanhar silenciosamente as notas promissórias e as hipotecas dos hotéis de Greenwich e Manhattan que Victor tinha colocado como garantia para sua expansão megalomaníaca. Eu estava comprando as correntes que um dia prenderiam os pulsos dele. A rotina era espartana. Eu comia pizza de $1 e bebia café barato enquanto monitorava o fluxo de caixa dos Caldwell. Eu via os relatórios internos, que eu acessava usando as senhas administrativas que o vovô, em sua paranoia brilhante, tinha escondido no código-fonte do laptop velho. Eu via o pânico começar a se instalar. O projeto em Dubai estava atrasado, os custos em Macau dobraram e a taxa de ocupação em Connecticut caiu drasticamente depois que Julian, em um acesso de arrogância embriagada, insultou um grupo de investidores japoneses em um jantar de gala. O império estava sangrando e eu era o único que sabia onde colocar o sal na ferida. 3 meses se passaram. O inverno de Nova York era implacável, mas eu mal sentia o frio. Eu estava ocupado demais orquestrando o curto-circuito. Através de uma série de operações de short selling, ou venda a descoberto, eu comecei a apostar contra as ações da Caldwell Group. Cada vez que Julian postava uma foto em um iate com modelos, eu injetava mais pressão no mercado. O mercado odeia instabilidade, e a família Caldwell era a definição de caos mimado. Um dia, meu telefone, um aparelho pré-pago que eu usava apenas para emergências, tocou. Era um alerta do sistema de segurança da mansão de Greenwich. Tio Victor tinha tentado vender a coleção de relógios raros do vovô Olavo para cobrir a folha de pagamento do mês. Senti uma pontada de raiva fria. Aqueles relógios eram a história de uma vida de trabalho, não o fundo de resgate para a incompetência de Victor. Eu dei a ordem. A Iron Tool Investments atravessou a negociação e comprou a coleção inteira anonimamente, pagando 20% acima do preço de mercado. Eu queria que Victor sentisse o alívio temporário do dinheiro entrando, apenas para que a queda posterior fosse mais dolorosa. Eu estava dando a ele a corda para ele mesmo se enforcar. Naquela noite, recebi um e-mail de um endereço que eu não via há meses. Julian Caldwell. Arthur, seu perdedor, espero que esteja aproveitando o seu laptop de lixo. Só queria avisar que vendemos a mansão de Greenwich para um grupo de investimentos asiático. Vamos transformar o sótão onde você morava em um depósito de lixo, que é o seu lugar. Não ouse aparecer no velório da tia-avó mês que vem. Você não é mais um Caldwell. Eu sorri, os dentes brilhando no escuro do quarto. Julian não sabia que o grupo de investimentos asiático era na verdade uma subsidiária da minha empresa em Singapura. Eu era o dono da mansão. Eu era o dono da cama onde ele dormia. Eu era o dono do ar que ele respirava e ele ainda achava que estava ganhando. A fase de preparação tinha acabado. Os hotéis Caldwell estavam com uma dívida de $150 milhões vencendo em 30 dias. Os bancos, pressionados por rumores de instabilidade que eu mesmo plantei através de analistas financeiros independentes, decidiram não renovar as linhas de crédito. Tio Victor entrou em colapso. Ele convocou uma reunião de emergência de todos os acionistas e credores no Plaza Hotel, em Manhattan. Ele precisava de um milagre. Ele precisava de um cavaleiro branco que comprasse a dívida e salvasse o nome da família da falência pública e da possível prisão por má gestão de fundos de pensão dos funcionários. Eu me levantei da minha cadeira de plástico no Bronx, tomei um banho frio e vesti o meu único terno, um Tom Ford de $5 mil que eu comprei em dinheiro vivo na semana anterior. Eu não parecia mais o enfermeiro invisível, eu parecia o homem que o vovô Olavo sempre soube que eu seria. Um arquiteto de realidades. Peguei o laptop velho e o coloquei dentro da caixa de ferramentas de ferro, que eu tinha limpado e polido até brilhar como ônix. Entrei no Plaza Hotel pela porta da frente. O porteiro, vendo o meu porte e a qualidade do meu terno, inclinou a cabeça em respeito. Ele não reconheceu o rapaz que, meses antes, carregava malas de herdeiros ingratos. O salão de conferências estava tenso. Tio Victor estava no pódio, suando profusamente, tentando convencer um grupo de banqueiros de que as coisas iam melhorar.
Julian e Pierce estavam sentados na primeira fila, parecendo crianças assustadas que acabaram de quebrar o brinquedo mais caro da loja. Nós precisamos de apenas mais 60 dias, implorava Victor. O nome Caldwell vale ouro nesta cidade. O nome Caldwell não vale o papel onde este relatório está impresso, cortou um dos banqueiros. A menos que alguém aqui esteja disposto a assumir a dívida total agora, nós daremos início ao processo de liquidação judicial em 1 hora. O silêncio caiu sobre o salão como uma mortalha. Victor baixou a cabeça, derrotado. Julian começou a chorar baixinho, percebendo que o seu mundo de iates e festas estava desaparecendo. Foi quando eu bati com a caixa de ferramentas de ferro na mesa de carvalho do fundo da sala. O estrondo ecoou como um tiro. Todos se viraram. Tio Victor apertou os olhos, tentando reconhecer a figura nas sombras. "Quem é você?" ele perguntou com a voz trêmula. "Esta é uma reunião privada para investidores de verdade." Caminhei em direção à luz, abrindo a caixa de ferramentas e retirando o laptop velho e trincado. Coloquei-o sobre a mesa de negociações, bem na frente dos banqueiros. "Meu nome é Arthur Caldwell", eu disse, e vi o sangue fugir do rosto de Julian. "E eu não vim aqui para investir, eu vim para exercer o meu direito de preferência como o maior credor individual desta empresa." Abri o laptop. O sistema operacional customizado brilhou com o saldo da carteira de bitcoins, agora valorizada em uma alta histórica. Mostrei os documentos de transferência da Iron Tool Investments. "Eu sou o dono das suas hipotecas, Victor. Eu sou o dono dos seus empréstimos. E eu acabo de decidir que não vou renovar nenhum deles. Eu quero a sede, eu quero os hotéis e eu quero as chaves da mansão na minha mesa até às 5 da tarde. O silêncio que se seguiu não foi apenas de choque. Foi o silêncio de um império que acabara de encontrar o seu verdadeiro imperador. E ele carregava uma caixa de ferramentas. O silêncio no salão de conferências do Plaza Hotel não era apenas a ausência de som. Era o vácuo deixado por um império que acabara de implodir. Tio Victor estava parado no pódio, as mãos agarradas à madeira como se fosse o último pedaço de um navio naufragado. Julian, o primo que meses antes ria da minha herança de sucata, estava com a boca aberta, os olhos saltados, olhando para a tela do meu laptop velho como se estivesse vendo um fantasma digital. Isso é impossível!" Victor gaguejou, o suor escorrendo pelas têmporas e manchando o colarinho da sua camisa de $600. "Esse laptop é lixo. O meu pai estava senil quando escreveu aquele testamento. Arthur, você está cometendo uma fraude. Seguranças, tirem esse golpista daqui agora!" Os seguranças do hotel deram um passo à frente, mas pararam abruptamente quando o Sr. Sterling, o advogado da família que agora trabalhava para minha holding, levantou a mão. Ele colocou uma pasta de couro legítimo sobre a mesa dos banqueiros. "Na verdade, Victor", disse Sterling, com uma voz que carregava o peso de décadas de jurisprudência, "os documentos são autênticos e verificados. A Iron Tool Investments é a detentora legal de 65% das dívidas consolidadas do grupo Caldwell. E, como o Sr. Arthur Caldwell é o único acionista da Iron Tool, ele tem o direito legal de converter essa dívida em ações de controle imediato, dado o descumprimento das cláusulas de liquidez que você assinou na semana passada." Virei o laptop para que Julian pudesse ver de perto. O saldo da carteira de bitcoins brilhava em um verde hipnotizante. "Você riu das ferramentas, Julian", eu disse, minha voz saindo baixa, mas cortante como um diamante. "Você disse que eu ganhei a sucata, mas o vovô Olavo sabia que o aço enferruja e o mármore racha. Ele me deu a única coisa que vocês nunca conseguiram entender: o controle da infraestrutura. Enquanto vocês gastavam o que restava em festas e aparências, eu estava comprando cada tijolo que vocês tentaram vender pelas minhas costas." Julian tentou avançar, o rosto vermelho de fúria e desespero. "Você nos roubou! Esse dinheiro deveria ser da família! O vovô estava louco!"
O vovô estava lúcido o suficiente para saber que se desse esse código para vocês, vocês o venderiam em uma semana para comprar um iate maior. Respondi, fechando o laptop com um estalo seco. Ele me deu a chave porque eu fui o único que ficou ao lado dele quando ele não era mais um magnata, mas apenas um homem velho precisando de dignidade. Vocês não queriam o Olavo, vocês queriam o inventário. Pois bem, o inventário agora sou eu. A reunião de credores foi encerrada em questão de minutos. Os banqueiros, sentindo o cheiro do dinheiro novo e da competência, apertaram a minha mão com um entusiasmo que nunca mostraram a Vitor. Eu não era mais o sobrinho pobre, eu era o novo titã de Connecticut. Saí do Plaza e entrei em um SUV preto que me esperava. O destino? Greenwich. Eu tinha uma última pendência para resolver na mansão onde fui tratado como um fantasma por 3 anos. Cheguei aos portões da mansão ao pôr do sol. O céu de New England estava tingido de um roxo profundo, a mesma cor que eu via pelas janelas do sótão quando cuidava do vovô. O serviço de segurança que Vitor contratou tentou me barrar, mas eu apenas mostrei a escritura digital que a Iron Tool adquiriu. O contrato de venda que Julian assinou com o grupo asiático era, na verdade, a minha ordem de despejo para eles. Entrei na sala de estar principal. Vitor estava lá, tentando esconder algumas garrafas de vinho caro em uma caixa de papelão. Julian estava no telefone, provavelmente implorando por ajuda a amigos que nem sequer atendiam suas ligações. O tempo acabou, Vitor, anunciei, caminhando pelo chão de madeira que eu mesmo costumava encerrar. O caminhão de mudança está lá fora. Vocês têm 15 minutos para levar suas roupas e itens pessoais. As obras de arte, os móveis originais da família e a biblioteca do vovô ficam. Eles agora pertencem à Fundação Olavo Caldwell para a Educação em Software. Vitor caiu de joelhos no tapete persa. Arthur, por favor, onde vamos morar? Não temos mais nada. As contas foram congeladas. Sugiro que procurem um quarto de aluguel no Bronx. Ouvi dizer que tem um em cima de uma lanchonete de frango frito que acabou de vagar. É pequeno, barulhento e o teto descasca, mas é um ótimo lugar para aprender sobre a realidade. Eles saíram da mansão sob a luz do lua, carregando malas de grife que agora pareciam pesadas demais para a nova realidade deles. Eu os vi atravessar os portões, os mesmos portões do onde fui expulso com uma caixa de ferramentas meses antes. A roda da fortuna não apenas girou, ela passou por cima deles. Subi até o sótão. O quarto estava exatamente como eu deixei, vazio, frio e silencioso. Sentei-me na cama estreita onde passei tantas noites estudando quando o vovô dormia. Abri a caixa de ferramentas de ferro e retirei o fundo falso mais uma vez. Havia um último envelope que eu não tinha aberto. Dentro havia um pequeno chip de silício e um último bilhete. Arthur, se você está lendo isso na mansão, significa que a justiça foi feita. O chip contém o código-fonte de um protocolo de segurança que eu desenvolvi nos anos 80 e nunca registrei. Ele é a espinha dorsal do que o mundo agora chama de Web3. Registre-o em seu nome, não para ficar mais rico, mas para garantir que a rede seja de quem a constrói e não de quem a herda. O mundo é um sistema, meu neto, e agora você é o administrador. Respirei fundo, sentindo o cheiro de papel velho e óleo de máquina. Eu não era apenas um milionário de Bitcoin. Eu era o guardião de um legado tecnológico que mudaria a forma como a informação flui. Nos meses seguintes, transformei o grupo Caldwell. Demiti os diretores corruptos, vendi os hotéis decadentes e foquei na criação da maior infraestrutura de servidores descentralizados dos Estados Unidos. A mansão de Greenwich não era mais um monumento à vaidade, mas um centro de pesquisa para jovens talentos de origens humildes, jovens que, como eu, tinham o cérebro, mas não tinham a oportunidade. Às vezes, quando o silêncio da mansão se torna profundo demais, eu desço até a biblioteca e pego uma das ferramentas enferrujadas da caixa do vovô. Eu a seguro na mão para nunca esquecer de onde vim e do frio que senti naquela estação de trem. O aço pode enferrujar e o ouro pode ser roubado, mas o código é eterno.
E a chave sempre esteve com quem teve a paciência de cuidar do passado para construir o futuro. O sistema estava limpo, o log de erros foi apagado, e a herança de sucata provou ser, no final das contas, o tesouro mais valioso do mundo.